pessoal, eu vou resolver com vocês esse exercício que está lá no caderno do aluno, na página 43 do volume 2. É um exercício onde você vai precisar consultar a tabela periódica para poder consultar então essas informações, tá? Sobre o elemento estrôncio, o número de prótons, nêutrons, elétrons, número atômico e massa atômica. Antes de entrar nessa tabela propriamente dita, vamos pensar assim, olha. Eu vou representar aqui para vocês o átomo de hélio, que vai ajudar a gente a entender. Deixa eu corrigir aqui que hélio é com letra maiúscula, tá? Que é nome próprio, nome do elemento, átomo de hélio. Aliás, deixa eu passar um corretivo para ficar bem bonito. Átomo de hélio. Agora sim. Ó, todo átomo ele vai ter um núcleo. Nesse núcleo tem partículas positivas, tem partículas neutra e ao redor desse núcleo circulam os elétrons. Então, esse pontilhadinho aqui está representando para mim o percurso que as partículas de carga negativa fazem, certo? Bom, então vamos lá. Essa região central chama núcleo. Essa região extranuclear, essa região ao redor do núcleo, nós chamamos de eletrosfera. Bom, então temos o átomo, sabemos que a parte central chama núcleo, sabemos que ao redor do núcleo circulam os elétrons e, portanto, chama eletrosfera. Lá no núcleo nós temos quem? As partículas positivas, que chama próton. Temos as partículas que não têm carga elétrica, chama nêutron. E na eletrosfera? Na eletrosfera, nós temos as partículas negativas e chama elétron. Ok, então isso daqui é preciso saber, tá bom? A gente representa o átomo de hélio assim, ó. Símbolo do hélio, He. Número 2 aqui, número de 4 lá. Olha, tem uma tabela periódica aqui, ó. Depois eu vou voltar na tabela, mas só para já ir dando um... Ai, tem um nome que fala lá, quando a gente vai dando um adiantamento do filme lá, agora não lembro. Bom, enfim. Ó, número 2, número 4. O que é isso? O número 2 é o número atômico. Número atômico, ele é igual a identidade do átomo. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo átomo que tem número atômico igual a 2 pertence ao elemento químico hélio. Qual que é a diferença entre átomo e elemento químico? Quando eu falo átomo, eu estou me referindo a uma única partícula. Quando eu falo elemento químico, eu estou me referindo a todos os átomos de hélio. Então, é o grupo dos elementos químicos, é o grupo dos átomos de hélio, então eu chamo de elemento químico, certo? E por que é 2? Porque é igual ao número de próton, tá? Então, número atômico é
igual ao número de prótons. Nós vimos aqui no desenho que tem 2 prótons lá no núcleo do átomo de hélio. Por isso que o número atômico dele é 2, certo? Bom, e aqui esse número 4? O que é esse número 4? Número 4, aqui é o número de massa, ok? Bom, número de massa é representado pela letra A, enquanto que o número atômico é representado pela letra Z. A massa do átomo está concentrada no núcleo dele, tá bom? Bom, quem que tá lá no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, para eu ter a massa, o número de massa de um átomo, eu tenho que saber quantas partículas tem lá no núcleo. Então, A é igual a P mais N. P de próton, N de nêutron. Então, A é igual a 2, né? Porque tem 2 prótons, mais 2, porque tem 2 nêutrons. Então, A é igual a 4, certo? Muito bem. Agora, sabendo então que esse número que vai aqui embaixo é a quantidade de prótons que o átomo tem no seu núcleo, agora eu quero que vocês prestem atenção aqui na tabela periódica. Olha, essa é uma tabela periódica bem simples, tá? Toda tabela periódica, ela tem uma legenda. Então, sempre que você pegar uma tabela periódica, procure pela legenda. É isso daqui, ó. Por quê? Ela tá dizendo em que posição estão as informações de cada elemento. O símbolo é o que está aqui. Número atômico é o número que está nesta posição. Massa atômica está lá em cima. Nome do elemento aqui embaixo. Todas as tabelas são assim? Não, eu vou mostrar para vocês uma outra tabela. Olha, essa é uma tabela já mais elaborada, tá bom? Então, olha a legenda dela, né? Porque tem muita informação junto com em cada quadradinho desse, né? Então, na primeira linha tem o número atômico e o símbolo. Esse daqui, por exemplo, ó, número 26 é o número atômico, o símbolo é o ferro. Aqui tem a eletronegatividade, do lado tem a forma dos cristais, massa em unidade de massa atômica, energia de ionização, densidade. Olha, então esse é o detalhe. Dependendo de cada tabela, vai ter mais ou menos informação, depende do objetivo que se quer nessa tabela, tá bom? Bom, então, sabemos que o número atômico na nossa tabela está nessa posição aqui. Então, nós vamos olhar lá o primeiro elemento representado aqui na tabela, que é o hidrogênio. Olha onde que está o número atômico dele. Aqui, ó, o número atômico é 1. Então, o que que isso me diz? Que o hidrogênio ele tem apenas um próton em seu núcleo. E olha o número de massa, também é 1,0079. Ou seja, ele não tem nêutron, né? Porque a massa é a soma de prótons e nêutron. Se ele tem um próton e a massa continua 1, não teve nêutron lá para somar. Agora, o próximo elemento é quem? O hélio. Olha lá, número atômico 2, então nós já sabemos que ele tem 2 prótons no núcleo e, portanto, a massa é 4, então a gente dá para saber, né? 4 menos 2, dá para saber que ele tem 2 nêutrons. Aí a gente volta aqui, ó, lítio, número atômico 3,
berílio, número atômico 4, tá vendo? Então, hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2, o lítio tem 3, o berílio tem 4, o boro tem 5, o carbono 6, o nitrogênio tem 7, o oxigênio tem 8, o flúor tem 9, o neônio tem 10, sódio tem 11, magnésio tem 12, alumínio tem 13 e por aí vai. Então, a tabela, ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Tá vendo que a tabela tem cores? Olha a legenda de cores. Então, nossa tabela aqui, ela tem 4 cores. Tem elementos que estão em amarelo, tem elementos que estão verde, tem elementos que estão azul e tem o hidrogênio que ele tá branquinho aqui, ó, não tem cor. Amarelo é o grupo dos metais. Então, já dá pra gente perceber que a maioria esmagadora são metais. Verde são os não metais, é um pouquinho. E azul são os gases nobres. Por que são chamados de gases nobres? São chamados de gases nobres porque na natureza eles não estabelecem ligações com ninguém. Naturalmente não. Todos esses outros elementos que estão aqui na tabela periódica, eles vão estar ligados entre si ou entre outros elementos, tá? Então, por exemplo, o oxigênio forma o gás oxigênio. Ele está ligado a outro átomo de oxigênio. Não está sozinho. Você nunca vai ter átomo sozinho, sempre fazendo ligação. Menos os gases nobres. Os gases nobres, eles são encontrados monoatomicamente. Então, é comum a gente ver aqueles modelos de bolinha, né? Não tem uns modelinhos assim, ó? É muito comum a gente ver molécula, por exemplo, a água sendo representada assim, né? A água assim, o metano, o pessoal representa assim, ó. Se a gente fosse representar os gases nobres com essas bolinhas, então nós íamos representar bolinhas avulsa, tá vendo, ó? A menorzinha para o hélio, um pouquinho maior para o neônio, depois um pouquinho maior para o argônio, tá bom? Porque à medida que vai descendo aqui no grupo, né? Ele vai ficando maior, ele vai tendo um raio atômico maior, tá bom? Mas quer dizer que seriam bolinhas isoladas, bolinhas sem ser ligadas a ninguém, certo? Olha, então, a gente já está falando da estrutura da tabela periódica. As linhas na tabela periódica são chamadas de período. Então, quantas linhas tem uma tabela periódica? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho que contar essa aqui de baixo também. Então, a tabela periódica, ela tem 7 períodos e as colunas são chamadas de família. Então, quantas famílias tem? Ó, começou aqui no 1, 2, 3, chegou lá no 18. Então, tem 18 famílias. Essas numerações aqui, ó, que segue uma letrinha, é uma numeração antiga da tabela, tá? Então, quem assistiu o vídeo, isso foi apresentado lá, tá? Então, a gente tem o grupo A. Pessoal, eu tô dançando aqui com o livro para ficar mais nítida a imagem. Se eu afasto o celular, eu perco a nitidez, tá? Depois eu vou escanear essa tabela e vou deixar o arquivo dela para vocês, baixar em PDF, tá bom? Ó, então, aqui eu tenho o grupo A, então 1A, 2A, aí salta lá do outro lado, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. E aqui embaixo eu tenho o grupo B. Então, aqui são chamados de elemento de transição. Ah, e por quê? Ah, é um comportamento que eles fazem nos elétrons, mas aí a gente precisa estudar distribuição eletrônica para entender que é uma passagem que o elétron faz de um nível de menor energia para um outro nível e dá mais estabilidade, tá bom? Então, daí eles são chamados de elemento de transição e os outros são chamados de elemento representativo.
Essa numeração que vai de 1 a 18 é a numeração da IUPAC. IUPAC é a abreviação, ó, escrevi assim, ó, IUPAC. IUPAC é União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? É porque é em inglês e por isso então que às vezes não bate muito bem com o nosso idioma. A IUPAC é o órgão regulamentador de toda a nomenclatura química, tá? E então eles acharam por bem numerar de 1 a 18. E o resultado disso é que agora, ao invés de uma numeração, a gente tem duas. Mas tudo bem, tá? Coisa da vida. Que mais? Bom, então, agora dá pra gente entrar no nosso exercício propriamente dito, tá? Então, agora vocês têm uma ideia da... antes de voltar para o exercício, olha, vamos pensar assim. Se eu preciso informar a localização do elemento oxigênio na tabela periódica, informar a localização é dizer em qual período e família que ele está. Então, ele está no período 1, período 2. Então, ele está no segundo período, na família 6A ou 16. Eu quero informar a posição do cálcio. Cálcio tá aqui, ó. Então, vamos contar os períodos. Tenho que contar desde lá de cima. Não posso contar a partir daqui, ó. É lá. 1, 2, 3, 4. Então, ele está no quarto período na família 2A ou família 2. Tranquilos? Beleza, então. Vamos ao exercício. E você vai fazer aqui. Nós vamos precisar da tabela para fazer esse exercício, tá bom? Estrôncio. Eu preciso dizer quantos prótons o estrôncio tem. Eu sei que o número atômico, olha aqui, número atômico é igual ao número de próton. Então, é muito simples. Eu tenho que achar o estrôncio lá na tabela periódica. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou ter que ir procurando, um por um. Mas eu sei que o estrôncio está na família 1A. Então, já ficou... Aliás, perdão, na família 2A. Então, já ficou mais fácil. Olha o estrôncio aqui, ó, né? Que nome bonito, né, gente? Então, o número atômico dele é 38. Então, eu sei que o número de prótons do estrôncio é 38, certo? Se eu sei o número de próton, eu já sei o número atômico. 38 também, tá? Olha, tem um outro detalhe, ó, que eu esqueci de mostrar. Quando ele tinha me dado o número de elétrons e que aqui se refere a átomo, né? Então, o átomo, ele é eletricamente neutro. O que quer dizer isso? Quer dizer que o número de elétron é igual ao número de próton. O sistema sempre é neutro se tiver, ó, número de elétron igual ao número de próton. Total de carga negativa igual ao total de carga positiva. Eu nem precisava da tabela periódica, porque quando ele me deu o número de elétron aqui, ó, tá? Se eu sei o número de elétron, eu sei o número de próton, porque o total de carga positiva, ó, gente, pode até colocar aí no livro de vocês, ó, próton é positivo, elétron é negativo, tá? Então, isso são coisas que a gente precisa lembrar, tá? Muito bem. Agora, falta eu achar nêutron. Como que eu vou achar nêutron? Eu tenho o número de massa. Então, eu vou pegar do número de massa e vou tirar o número de próton. Então, eu vou fazer 87 menos 38. Fazer aqui no cantinho. 87 menos 38. Aqui vai ficar 7, 17, 9, 4. 49. Então, ele tem 49 nêutrons. Ok?
Bom, e na segunda situação? Na segunda situação, vocês vão ser detetives, tá? Eu não vou estragar a festa. Vocês vão, ó, se ele tem 26 prótons, o número atômico dele é 26. Você vai lá na tabela periódica, vai procurar qual é o elemento que tem número atômico 26, né? Se tem 26 próton, tem 26 elétron, né, gente? E aí vai escrever o nome do elemento aqui, vai fazer massa, número de massa menos número de próton, vai achar o número de nêutron, certo? Aí depois a prata, mesma coisa. Prata, vai lá procurar o número atômico dela, lá na tabela periódica. Beleza, turma? Bom, terminei, preenchi minha tabela bonitinha. Vai tirar uma foto bem bonita e vai mandar no WhatsApp para mim, tá bom? Identifica lá o teu nome, quem não tá no meu, quem não tiver no grupo, manda com o seu nome, tá? Manda assim, ó, Caderno do Aluno, página 43, e coloca o nome junto com a atividade, porque, gente, às vezes eu recebo atividade, mas vem sem nome, vem sem saber que página que é, mas eu perco um tempão até descobrir o dono da criança. Então, ajuda a professora aqui, pelo amor de Deus, que a professora tá ficando já doida, tá? Beijo, gente. Saudade de vocês, tá? Força aí que vai dar tudo certo.